Oiê, eu sou Carla do Carla na Gringa e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre: será que esse mestrado que você vai fazer aqui na França é válido quando você volta pro Brasil? Então a gente já sabe que fazendo um master, que é o mestrado na França, né, você tem um título de mestre aqui na França e você pode depois, por exemplo, partir para um doutorado, etc. E também que a sua base salarial aumenta porque você tem esse título de bac mais 5 ou de mestre, né, depois que você faz o master. Mas e se você decidir voltar pro Brasil? Você pode ter o título também de mestre no Brasil e fazer, digamos, um doutorado no Brasil usando o seu título de mestre aqui na França? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então vamos lá. Como vocês sabem, a gente já dividiu, né, os dois mestrados que existem aqui na França entre mestrado pesquisa, que é o Master Recherche, e o mestrado profissionalizante, que é onde se encaixa ali o mestrado em alternância, que foi o tipo que eu fiz e é esse que te paga um salário. Eu já expliquei pra vocês que o mestrado pesquisa, ele é muito mais parecido com o que a gente tem no Brasil, com um mestrado muito mais acadêmico, muito mais voltado para produção textual, para produção e para leitura, né, acadêmica, e por isso ele é o mais indicado caso você queira fazer um doutorado depois, caso você queira realmente fazer pesquisa. Já o mestrado em alternância, ele é profissionalizante, então ele divide-se em horas de trabalho e horas de estudo. Ele não é muito voltado para academia, ele não é voltado para quem quer trabalhar com pesquisa, ele é muito voltado para o ambiente corporativo, para quem quer trabalhar numa empresa, no ambiente empresarial, em áreas mais voltadas para a empresa. Então, uma pessoa de qualquer área pode fazer mestrado em alternância, mas, por exemplo, quem é da área de saúde vai acabar tendo que fazer coisas como gestão hospitalar, gestão de saúde pública, tudo que se encaixa em gestão, porque daí vai se encaixar mais naquela questão de administração de empresa, já que um hospital é um hospital, mas também é uma empresa, ele precisa ser gerenciado. E aí, se você quer trabalhar com assistência de pessoas, se você quer trabalhar com a academia e tudo mais, é muito mais indicado que você faça um mestrado mais voltado para pesquisa. E o que isso tem a ver com a validação quando você volta? Nossa, eu tô achando que a luz tá meio... Perdão, gente. Voltei. O que isso tem a ver, então, com a validação do mestrado no Brasil? Seguinte, no Brasil, quem faz essa validação é o órgão Carolina Bori, se chama Carolina Bori o órgão, e eles pedem que você envie alguns documentos para que eles analisem, para eles decidirem se vai ser validado ou não como um mestrado no Brasil. E alguns dos critérios que eles usam para decidir se vai ou não ser validado no Brasil incluem carga horária do mestrado, então tem que ser um mestrado com uma carga horária específica, ou seja, que tenha, né, a mesma carga horária que um mestrado teria no Brasil ou mais, e também o fato de você ter defendido uma dissertação. Então você precisa ter defendido algo que seja equivalente a uma dissertação de mestrado no Brasil. Aqui na França, normalmente, a gente defende o que eles chamam de memorial. No Brasil, existem mestrados que defendem memorial. A minha mãe, por exemplo, ela fez um mestrado no Brasil, que era um mestrado profissionalizante e que defendia um memorial. Ela escreveu um memorial e foi isso que ela apresentou como trabalho de conclusão do seu mestrado. Na França é bem parecido, a gente também faz um memorial e ele que é defendido como o trabalho de conclusão do mestrado. Existem alguns mestrados em que você escreve o que eles chamam de tese. Eu sei que no Brasil tese é do doutorado, mas aqui às vezes eles chamam de tese, que é a dissertação do mestrado. E aí, para quem faz os mestrados no estilo pesquisa, o Master Recherche, é mais fácil serem, no caso, validados como mestrado no Brasil, porque justamente são mestrados que não se dividem em tempo com horários de trabalho. Claro que quando você é estudante, você faz um mestrado pesquisa, você pode trabalhar na França legalmente e tal, mas não é o mestrado que se responsabiliza por isso, então eles colocam quantas horas de aula eles quiserem. E aí, normalmente, as horas de aula são mais equivalentes, né, ao tanto de horas que a gente tem no mestrado brasileiro. E por isso é mais fácil de fazer essa equivalência. Além disso, normalmente o trabalho de conclusão ele é um pouco mais rígido, porque é um mestrado voltado para pesquisa, então tem mais produção textual, tem mais produção ali de pesquisa mesmo no final, então ele se parece muito mais com o mestrado acadêmico que a gente tem no Brasil, o mestrado pesquisa na França, que a gente chama de Master Recherche. Já o mestrado em alternância, ele é um mestrado profissionalizante, então voltado para o mercado de trabalho. E aí, quando você volta para o Brasil com esse título de master, o master profissionalizante, o master em alternância, é provável que ele no Brasil seja validado muito mais como uma pós-graduação do que como um nível de mestrado acadêmico. Pode acontecer sim de você conseguir ter um mestrado alternância validado no Brasil como mestrado do Brasil, né? Você ter um nível de mestre no Brasil com mestrado em alternância, mas necessariamente é um mestrado com menos chance de validação pelo Carolina Bori, por ele ter uma carga horária de sala de aula reduzida, já que essa carga horária deve se equilibrar com o seu tempo de trabalho na empresa. Então o que eu recomendo é, se é do seu interesse voltar
pro Brasil e validar o seu título de mestre como mestre no Brasil, a minha recomendação é que você faça um mestrado na França em pesquisa e não em alternância. E aí os dois mestrados têm vantagens, né? Como você acabou de ouvir aqui, o mestrado pesquisa tem essa vantagem da facilidade na volta pro Brasil, ele também é um curso que engloba mais áreas, como áreas de saúde, de assistência, etc. Engloba mais, é um mestrado que facilita a entrada num doutorado e tudo mais, então tem essas vantagens. E a alternância tem a vantagem da inserção profissional no mercado de trabalho francês, de ser muito equilibrado com horas de trabalho, como foi o que eu fiz, né? E eu recebi um salário por ele. Além disso, a empresa paga 100% o valor do seu mestrado. Já o mestrado pesquisa não tem nenhum limite de idade, então você pode fazer mestrado pesquisa com qualquer idade na França, enquanto o mestrado em alternância tem o limite de até 30 anos no momento da assinatura do seu contrato. 30 anos menos um dia no dia da assinatura do contrato. Então, tem essas diferenças entre os dois. E para a questão da validação no Brasil, o mais indicado mesmo é fazer o mestrado pesquisa. Mas para quem fica na França, os dois têm o mesmo nível, inclusive aqui na França não tem essa diferença de pós e mestrado, os dois chamam master, e você vai ter o mesmo nível, o nível master, o nível BAC mais 5, que como eu falei no começo do vídeo, aumenta a sua base salarial, você passa a ganhar mais porque você tem esse nível, e você tem o diploma do mestrado mesmo, como qualquer outro. Na França, significa mestrado, tá? No Brasil tem essas diferenças aí na validação. E aí, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal pra ver mais vídeos sobre mestrado na França, deixa o seu like nesse vídeo e comenta se ficou alguma dúvida, alguma questão, pra eu ter também mais ideias de vídeos pra trazer pra vocês, tá certo? É isso. Beijo!